Muito bem, de volta com o Alerta Total, só que hoje, quinta-feira, é dia de Alerta em Debate. E toda quinta-feira eu recebo, com muito prazer, a nossa querida Noêmia Gomes para debater vários assuntos com a gente. Boa tarde, Noêmia. Boa tarde, Renê. Boa tarde aos nossos amigos de casa. Hoje a gente pode dizer que quintou, Renê. Quintou tá perto de sexta-feira já, né? Mais perto. Esse horário já tá mais perto de sexta-feira do que a quinta-feira propriamente dita, né? Uma boa tarde para vocês. Estamos aí, então, para mais um Alerta em Debate com um assunto, vamos dizer que seria um rescaldo da semana passada? Pode ser um rescaldo, mas um rescaldo muito importante para que se abra, na verdade, uma discussão com a população. E como a Noêmia já trouxe o assunto, pois não, Noêmia, anuncie o nosso convidado. Vou fazer as honras? Isso, por favor. Bom, nós vamos falar, a semana passada nós falávamos com os vereadores de Piracicaba a respeito dos vetos do prefeito Luciano Almeida lá na cidade, né? Se é legal, não é legal, é constitucional, não é. Os vereadores até trouxeram essa questão, porque dependendo do tipo de assunto, não pode ser o vereador que indica, tem que vir do executivo e não do legislativo. E para a gente entender melhor sobre isso, nós convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, o doutor Reis Neto, Reis Júnior, né, doutora? Reis Júnior, né? E para falar com a gente, então, sobre esse assunto, bom dia, doutor. Bom dia, boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo. É que aqui a gente não almoça, e é logo depois do almoço, e a gente não almoçou ainda, então fica como bom dia ou boa tarde. Mas é um boa tarde. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Boa tarde, Renê. Boa tarde, Noêmia. É sempre uma alegria muito grande poder contribuir com o programa e com os seus telespectadores. Agora, a Noêmia falou muito bem, né, doutor, sobre o veto. O veto foi de um projeto da Câmara Municipal. Vou falar um, a Noêmia fala o outro. O primeiro foi o veto onde a Câmara Municipal fez uma propositura de lei para que os remédios das redes, das unidades básicas de saúde, dos postos, né, de saúde que distribuem os remédios gratuitamente para a população, colocassem uma lista de remédios que estavam faltando naquele posto ou naquele determinado local, para que a população nem perdesse tempo de ir até esse local, né, já que o remédio não existiria. Isso foi vetado pelo prefeito. E o outro, Noêmia, foi... O outro é o da pobreza menstrual, né, que diz respeito à distribuição de absorventes para as pessoas, para as mulheres em situação vulnerável, né, nas escolas, postos de saúde, que o vereador fez essa propositura para que fosse distribuído e, no entanto, o prefeito negou, né, vetou esse projeto porque disse que não era da alçada do legislativo. Isso é verdade? Explica um pouquinho para a gente, doutor, como é que funciona. Bom, dentro do âmbito do poder legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, existem algumas regras de competência, ou seja, existem alguns assuntos que de fato são da competência, são da prerrogativa do poder legislativo, e outros não. Outros o Poder Legislativo simplesmente não pode legislar, não pode dispor a respeito. É bem verdade também que, de acordo com a legislação brasileira, a competência dos órgãos do Legislativo Municipal é bastante restrita. Os vereadores, embora eles sejam legisladores na sua essência, eles têm uma gama de opções, de assuntos que eles podem legislar bastante pequena. A legislação, quando ela foi pensada, ela buscou atribuir ao Poder Legislativo Municipal um papel de fiscalização muito maior do que o de legisladores, propriamente dito. Dito isso, é bem verdade que os vereadores eles não podem legislar sobre alguns assuntos sob pena de acontecer aquilo que está sendo discutido lá em Piracicaba, que é o chamado vício de iniciativa. Vício de iniciativa significa dizer que a Câmara de Vereadores adentrou num assunto que ela não poderia adentrar. Agora, veja, à luz da nossa legislação, nós temos os poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, são independentes, porém eles devem ser harmônicos. O que se vê lá em Piracicaba, salvo melhor juízo, é a falta de harmonia. Por quê? Porque ainda que o assunto não seja de competência da Câmara, a depender da vontade do Poder Executivo,
nada impede que o Poder Executivo receba esse projeto de lei, o sancione e faça que a coisa ali aconteça. Então, veja, a Câmara Municipal faz um projeto de lei determinando a distribuição de absorventes. Ok, não é atribuição da Câmara? Não. Mas o Poder Executivo tem interesse em fazer esse fornecimento, tendo em vista que o mérito do projeto é nobre e atende a população? Sim. Qual o problema do Poder Executivo recepcionar esse projeto de lei, sancionar e colocar em prática? Nenhum. Então, o que se vê aí é que está faltando um pouco dessa harmonia prevista na legislação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E aí fica nessa guerra aí às vezes, não estou dizendo que é o caso, às vezes até de vaidade entre os poderes, né, de quem manda mais. Porque daí, nesse caso também, né, o vereador até comentou que assim, ele dá o veto e a gente derruba na Câmara, né? Então fica aquela queda de braço, né, Renê? O prefeito veta, eles vão lá, derrubam o veto, e daí o prefeito derruba e fica aquilo como um problema que realmente está aparente, braço, né? aparente mesmo uma questão de harmonia. Mas daí o que aconteceria? O advogado não vai conseguir explicar isso para a gente, mas a gente entende ali que alguma coisa está acontecendo na cidade entre o legislativo e o executivo, né? Porque independe do partido, né? Pelo que a gente percebe, são dois projetos de partidos distintos. Um é do Avante e um do PSDB. E nenhum dos dois conseguiu ser agraciado aí, né? Não sei se seria agraciado, porque não é uma graça que se consegue, né? Ser atendido nesse caso, porque o bem maior é para a população. Eu acredito também, né? Porque na justificativa do prefeito de Piracicaba, ele diz que a Câmara Municipal, como diz, não é da atribuição dela, porque iria onerar os cofres públicos e só quem sabe, né, das contas do município é o Poder Executivo. Mas eu tenho uma outra colocação para fazer, como o doutor Reis disse, não seria também para provocar na realidade o Poder Executivo? Ou seja, eu sou vereador, eu sei que existem remédios faltando nas unidades básicas de saúde, que as pessoas às vezes saem de casa de ônibus, de carona, de a pé, de bicicleta, sem se alimentar, passa o dia todo ali sem comer, às vezes sem até beber água, porque dependendo do lugar que está, não vai ter. Em busca do remédio, da sua necessidade para a saúde. E quando chega nessa unidade, esse remédio não existe. Se isso tivesse sido colocado numa lista nas redes sociais, no portal de transparência, ou seja lá coloca onde for, pendura no poste, que seja. Sim, que seja, né? Ou no Facebook, hoje a maioria das pessoas tem o Facebook aí no seu celular, essa pessoa não despenderia desse tempo perdido até a unidade básica. Não seria mais para uma provocação ao Poder Executivo para que o prefeito tome a frente, né? E fale, olha, nós vamos mandar esse projeto, mas nós temos tantos em dinheiro. Ou seja, ele sempre diz que não pode onerar o caixa da prefeitura. Antes de fazer uma observação sobre esse ponto especificamente, sobre o que disse a Noêmia, o problema disso tudo qual é? É que a decisão final vai ficar a critério do Poder Judiciário. Por quê? A Câmara aprova, o prefeito veta, a Câmara tem a última palavra, que ela pode acolher ou não esse veto, ela vai quebrar esse veto, sim, e aí a prefeitura vai para o Poder Judiciário. E aí, dentro desses três poderes, veja, deveria o Executivo fazer, o Executivo não fez, o Legislativo fez, e quem decide é o Poder Judiciário, que em tese não teria essa função, mas em última instância, é o Poder Judiciário que vai acabar resolvendo isso. E quanto tempo leva, né? A gente sabe que o Poder Judiciário, infelizmente, ele está atolado, e por conta disso ele demora bastante, e a gente fica aí nessa celeuma durante anos e anos e anos e anos. Não, e quem sofre é o povo, né, doutor? Exatamente, né? Na última instância, sempre quem vai pagar o pato quem vai pagar a consequência é o povo, sim. Agora, com relação a este ponto, né? Veja, de fato, o Poder Legislativo Municipal, especificamente, a grosso modo, ele não pode fazer projeto de leis que onere o Poder Executivo e nem que gere atribuições para o Poder Executivo, né? Então, ele só pode legislar sobre coisas que o Poder Executivo já tem, mas ele não pode eventualmente criar nada. Veja, em uma análise bastante superficial, qualquer projeto que você imaginar vai onerar o Executivo, porque vai determinar que ele faça alguma coisa, e esse fazer alguma coisa sempre vai gerar algum tipo de ônus.
Então, diante disso, se a gente for levar isso ao pé da letra, o Poder Legislativo Municipal não poderia fazer nada. Agora, veja, um projeto desse, baseado na ideia da informação, a meu ver, e aí adentrando no mérito do projeto de lei, não é ilegal, não gera qualquer ônus e nem atribuição ao Poder Executivo, até porque a gente tem uma legislação que determina que a população tenha pleno conhecimento das informações. O que se busca com esse projeto de lei é apenas, então, somente fornecer uma informação, né? Isso é algo realmente bastante simples, é feito de forma bastante tranquila pelas redes sociais, como você bem colocou, e, assim, ainda que a ideia do Poder Legislativo tenha sido de provocar o Executivo, de gerar ali uma reação, o projeto, em tese, tecnicamente falando, ele teria plenas condições de ser sancionado pelo prefeito e ser colocado em prática. Menos o dos absorventes, que daí os absorventes aí, mas também não é uma compra absurda, né, de absorvente, afinal de contas, não vai distribuir absorvente para todas as mulheres de Piracicaba. E o assunto, né, já foi discutido em âmbito nacional, né? Existe aí, o governo do estado se envolveu, o governo federal se envolve com políticas públicas para as mulheres, e essa questão da inclusão social, do acolhimento, e já foi amplamente discutida a questão da pobreza menstrual, e agora em Piracicaba parece que regressa, né, que reverte tudo e volta da estaca zero, né? Que, assim, ao meu ver, não faz sentido você negar que se distribua um absorvente para as pessoas que estão ali numa situação de vulnerabilidade, precisando ser entendida, e o acolhimento, ao invés de ser virado as costas para ela, né? Principalmente o município, né? Que a gente espera que seja ali o representante da população e que também sirva, que não seja a questão do assistencialismo, mas nesse caso que a pessoa seja assistida, né? Não é assistencialismo, é necessidade. Que a pessoa seja assistida. É necessidade, essa é a grande realidade. Mas a discussão, então, no entendimento do doutor Reis, vai ficar para o judiciário. Vai ficar para o Poder Judiciário. Isso daí, se o prefeito já vetou, se a Câmara de fato quebrar esse veto e o projeto for publicado, em tese ele já entra em execução. Para não haver a execução, a Prefeitura, às vezes até o Ministério Público, não sei como é que vai ser lá, entra com uma ação para declarar a ilegalidade dessa lei, e quem vai declarar a ilegalidade ou não dessa lei é o Poder Judiciário. Provavelmente o Poder Judiciário vai conceder aí algum tipo de efeito suspensivo, e aí a coisa vai se arrastar durante um tempinho. É o que nós estamos vendo no nosso país, infelizmente, ao invés dos nossos legisladores e executores, ou seja, do Poder Executivo trabalhar, o que nós estamos vendo é o judiciário, né, tendo que tomar frente, não só em Piracicaba, estou dizendo no âmbito do Brasil inteiro, né? É o judiciário quem está hoje determinando, infelizmente, as regras do jogo. Exatamente. Isso aí. Bom, vamos mudar de assunto agora, Noêmia? Tem outro assunto importante também, doutor? De Piracicaba para Campinas. De Piracicaba, a gente pega ali a SP-304, entra na Anhanguera e vai parar em Campinas, a nossa querida metrópole, porque tem um assunto muito interessante que até foi votado ontem na Câmara Municipal. Deixa eu pegar aqui, né? A Câmara Municipal de Campinas foi protocolado um pedido de instauração de comissão processante para uma eventual prática de desvio de salário de assessor por parte de vereador. Seriam as chamadas rachadinhas, Noêmia? Pois é, né? Que não seria pouco comum a gente ver, né? Que a gente já está, infelizmente, acostumado com essa prática, né? Não é de hoje, mas que causou aí uma polêmica, um buchicho, vamos dizer assim, na população, né? Principalmente a população que acompanha a política municipal, ali, a política da cidade, de que estaria acontecendo isso, né? Um assessor político do vereador Marcelo da Farmácia do Avante, que esse assessor receberia um salário e depois ele teria que repassar um valor desse salário, né? Que seria a rachadinha, que a gente comumente conhece como rachadinha. E foi pedido que houvesse uma abertura de uma comissão processante, e foi votado ontem. Calma, daqui a pouco você vai dar o resultado, que eu quero... Não vou colocar o doutor Reis numa fria, claro, mas a pergunta é a seguinte: qualquer cidadão
que souber ou tiver a informação de que possa existir a hipótese de uma rachadinha, esse cidadão pode ingressar com esse pedido? No caso aqui foi um companheiro até seu de profissão, um advogado. Mas qualquer cidadão comum pode entrar com esse pedido, denunciar, fazer essa denúncia? Na verdade, qualquer eleitor, né? Qualquer pessoa que esteja aí quites com a Justiça Eleitoral, que esteja em ordem com a Justiça Eleitoral, pode apresentar a chamada um pedido de abertura de comissão processante, e essa comissão processante ela vai se ater apenas e tão somente aos aspectos políticos e administrativos da conduta, tá? Então, no caso de rachadinha, né, numa eventual rachadinha, isso pode gerar consequências na esfera civil, com uma ação de improbidade, pode também gerar consequências no âmbito criminal, né, um processo crime, se comprovado evidentemente, e no âmbito político-administrativo pode gerar a cassação do mandato, e a cassação do mandato é feita por meio de uma comissão processante. Então, sim, qualquer pessoa que esteja aí no gozo dos seus direitos políticos, em ordem com a Justiça Eleitoral, pode apresentar um pedido de comissão processante. Algumas câmaras municipais, dentro dos seus regimentos internos, colocam aí algumas condições a mais, algumas regras a mais. Às vezes, os vereadores também podem apresentar esse tipo de pedido. Às vezes, algumas câmaras colocam que tem que ser vereador de algum partido com representatividade no Congresso Nacional. Enfim, aí depende um pouquinho de câmara para câmara. Mas, em tese, sim. Mas eles têm autonomia, então, para fazer essa regra do jogo, as câmaras municipais. Isso, na verdade, elas não podem se sobrepor à legislação federal que determina isso, que é o Decreto-Lei 201 de 1967, mas dentro do escopo dessa lei, as câmaras podem afinar, digamos assim, as regras para esse pedido. E daí até a curiosidade, né? Se qualquer eleitor pode fazer essa denúncia, ele precisa apresentar alguma prova, aonde que ele pode se dirigir? Ele vai até a Câmara, em que departamento da Câmara Municipal ele pode chegar e fazer essa denúncia? Falar, não pode ser da cabeça, né? De repente, eu não fui mais com a cara do Renê e eu quero... eu ouvi falar. Eu ouvi dizer que o Renê está recebendo rachadinha. Né? Não é assim, né, doutor? É assim, quando você apresenta um pedido de comissão processante, você precisa levar ao conhecimento da Câmara Municipal os fatos, e dentro desses fatos você precisa apresentar ou as provas, se você tiver, ou os indícios, ok? Indício é diferente de prova. Indícios são indicativos de que a conduta ilícita acontece. Por que você não precisa necessariamente apresentar a prova? Porque a comissão processante, se aberta, ela vai ter o papel investigativo. Então, ela vai poder requerer informações para órgãos que tiverem informação, vai ouvir testemunhas, se for necessário. Então, a comissão processante, ela tem um determinado momento que é destinado à produção de provas. Mas veja, para a abertura da comissão processante, é preciso que não só se apresente à Câmara os fatos, mas também indícios que sejam realmente fortes, que deem a esses fatos algum aspecto de veracidade. Do contrário, a Câmara Municipal, evidentemente, vai rejeitar o pedido, né? Porque senão qualquer pessoa sai por aí fazendo pedido de abertura de comissão processante contra eventuais adversários, e isso traz aí bastante insegurança e bastante prejuízo, evidentemente, para aquele que é o alvo do pedido de abertura de comissão processante. Agora não pode trazer, porque ontem fizeram a reunião na Câmara. Ontem foi feita a reunião na Câmara, né? E o pedido foi rejeitado, né? Por 28 votos, Renê? 28. São 31 votos. Vereadores, né? Foram 28 33. a favor, quer dizer, contra a comissão processante, 2 a favor, e o presidente da Câmara que não vota, porque ele fica para o voto de Minerva, na verdade. E é importante, eu acho, que a gente aqui citar, né? Porque não tem por que não dizer que é público, né? Foi o pedido da comissão processante foi contra o vereador Marcelo da Farmácia, do Avante, e quem protocolou foi o advogado Cláudio Roberto Nava, que acabou representando a denúncia aí, né? E de 30 vereadores, 28 votaram
contra a comissão, né? A favor do arquivamento desse pedido. E apenas 2 votaram a favor que se continuasse, que foi o Major Jaime, do PP, e o Paulo Gaspar, do Novo. Agora, doutor, como foi rejeitada em plenário, na ordem do dia, na Câmara Municipal, o propositor ainda pode recorrer a algum outro órgão ou não? Não, recorrer não, mas ele pode apresentar outro se ele quiser. Então ele pode... Eu confesso a vocês que eu não sei a razão da rejeição do pedido. Às vezes essa rejeição ela é no sentido de que não existe o fato, ou às vezes de que não existe o indício, e às vezes é porque o pedido foi feito de maneira equivocada. Repito, não sei qual foi o caso aqui de Campinas. Então, por exemplo, se o pedido tiver sido rejeitado porque a Câmara entendeu que ele não preenchia os requisitos formais, pode apresentar um outro. De igual forma, se a Câmara rejeitou porque entende que o indício não foi bem demonstrado, nada impede que a própria pessoa que fez a propositura faça um outro, ou uma outra pessoa também faça um outro pedido. Não existe a possibilidade de um recurso, mas existe a possibilidade de uma outra propositura. Então ele pode ficar entrando com essa propositura quantas vezes ele quiser, batendo naquela tecla de que a coisa está errada, né? Mas nós não sabemos aí também o porquê não foi votada a comissão processante, não foi acatada pela maioria, e uma maioria esmagadora, no M 30 contra 2, uma maioria de 90%, 95%. Agora, 2 pontos aí que eu achei bem interessante que o doutor trouxe para a gente, e eu acho isso que é legal para a nossa audiência, até para a gente exercitar a questão da cidadania, é de que qualquer pessoa viu alguma coisa errada, porque, afinal de contas, nós somos os fiscais, né, daqueles que a gente coloca lá para representar a gente, e que a gente não cumpre esse papel, né, a gente elege. Se você sair na rua e perguntar, você sabe em quem você votou para vereador? Poucas pessoas vão lembrar em quem votou, porque aquele voto vereador é aquele voto que na hora ali está faltando para completar. É alguém da tua casa que indica, ou lá na hora você vê, você simpatiza. Tem Infelizmente, gente que ainda pega assim. santinho no chão, naquela sujeira, e vota no que está no chão. Exatamente. Daí, se você chegar e perguntar para a pessoa, você sabe em quem você votou? Não sei. Então, se você não sabe em quem você votou, fica mais difícil você cobrar e fiscalizar, né, os atos desse seu representante. Mas eu achei legal o que o doutor trouxe, de que assim, qualquer eleitor que esteja em dia com a sua situação eleitoral, ele pode sim, seja nessa questão da rachadinha, ou seja em qualquer outra questão que ele ache ou que ele julgue que não é uma situação adequada de um legislador, e daí, então, procurar a Câmara e fazer uma reclamação ali. E essa reclamação, né, vai ser analisada, porque tem um departamento jurídico ali para avaliar, né, doutor, se existe a necessidade de abrir uma comissão processante ou de alguma outra medida que seja tomada ali. Isso eu achei interessante. Agora também é uma faca de 2 gumes, né? Para não parafrasear os 2 legumes. Mas porque se a gente está numa época eleitoral ou perto disso, como bem o doutor disse, eu posso ter uma pessoa, minha inimiga eleitoral, que eu nem saiba, mas que esteja trabalhando para outra pessoa, ou que seja simplesmente um boneco ali, uma marionete que vai servir, um laranja que vai servir para fazer uma denúncia para prejudicar a outra pessoa, né? Que pode chegar lá na frente e não dá nada, mas dá uma dor de cabeça e um desgaste para até você provar que não é exatamente aquilo. Vale lembrar aí, Noêmia, que a depender do teor da denúncia, se ela for escancaradamente falsa, se ela tiver realmente, assim, de uma maneira bastante explícita essa intenção de prejudicar, o vereador que foi denunciado pode, né, buscar aí até na esfera civil algum tipo de indenização, tá certo? Então existe a possibilidade, a liberdade constitucional de qualquer pessoa ir lá e fazer o pedido de comissão processante, mas é importante que esse pedido esteja minimamente embasado em fatos, em indícios, como eu disse, sob pena, evidentemente, dessa pessoa responder também pelos seus atos.
E outra coisa, né, que a gente está comentando aqui, a Noêmia disse muito bem, olha, né, a gente não lembra em quem a gente votou. Um pouco também, Noêmia, é aquele negócio, quando a gente diz os vereadores, os deputados, os prefeitos, senadores, enfim, os políticos em geral são representantes, né, da população, eles se auto-intitulam autoridades, quando na verdade a autoridade e soberania é o povo, né? Na Constituição todo poder emana do povo, né? Mas eles se colocam nessa posição de autoridade e na maioria das vezes o povo fica até meio enchavido em poder falar com o vereador, com o deputado, né? Sabendo que na realidade, viu gente, vocês que nos assistem agora, eles são nossos funcionários, são representantes e estão vereadores, e estão deputados, e estão senadores, e estão prefeitos. Eles não são, porque todos dependem da vontade do povo, como diz a Constituição. Todo poder emana de quem? Do povo. Então, você tem que botar um pouquinho a mão na consciência para poder cobrar os atos aí dos seus representantes. Exatamente, né? E assim, o que eu penso, né, não é o que acontece, mas que eu penso que deveria ser no meu mundo ideal. No meu mundo ideal é que assim, o vereador seria a porta de entrada para a carreira política, né? Você começa ali como vereador e vai galgando até chegar, sei lá, se você tiver a intenção um dia, um sonho de ser presidente da República. Não é assim exatamente, porque qualquer pessoa pode, em qualquer momento que ela se achar dentro da competência, e às vezes a pessoa nem tem a competência e está ali se candidatando, e seja lá o que Deus quiser e o que o povo escolher, né? Infelizmente. Doutor, 1 minuto e meio para a gente encerrar o nosso papo. É sempre gostoso ficar batendo papo aqui no Alerta em Debate, levando essa orientação para toda a população que nos assiste. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, sempre em assuntos importantes, e as suas considerações finais. Bom, só quero aproveitar esse tempinho para agradecer mais uma vez pela oportunidade. É sempre uma alegria muito grande poder contribuir, levar a informação para os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Reis, doutor Reis Júnior, né? Doutor Reis Júnior. Reis Júnior, que participa sempre com a gente aqui. Noêmia, obrigado, mais uma quinta-feira. Mais uma quinta e a gente volta, né, Renê? A semana que vem a gente está de volta. Lembrando que a gente tem o repeteco do Alerta em Debate toda terça-feira à noite. Então, se a pessoa não deu tempo de assistir, começa a assistir a gente. Tô de férias, eu tô na hora do meu almoço, eu assisto o Alerta em Debate na hora do almoço. Mas se acontecer de alguma quinta-feira você não conseguir assistir porque estava ocupado, a gente repete isso na terça-feira à noite, sempre às 10h30. 10h30 da noite, terça-feira, nossa reprise do Alerta em Debate. Você não pode perder, porque são assuntos interessantes à população da nossa região e agora do nosso Brasil, já que nós estamos pegando na escala do Brasil inteiro. Agora né? a gente está, vamos dizer, internacional a gente já porque a gente está na internet e vai para todo canto, né? Mas a gente está no canal 8 da TV aberta, a gente está no 526 da NET e agora a gente está na Sky 547. Tá aí pro Brasil inteiro. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã estamos de volta com mais um Alerta Total. E amanhã, sexta-feira, você sabe, eu te espero, hein? E quinta-feira, Noêmia também. Tchau, tchau. Tchau.